Fala, meu povo, saudações, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, como é que vocês estão? Tudo legal? Antes da gente poder abordar, pessoal, o tema que a gente vai trabalhar hoje, eu preciso falar com você, você mesmo que está me vendo e ouvindo. Eu preciso falar com vocês a respeito do trabalho de vocês, o trabalho de vocês, cara, que vocês vão precisar entregar no final desse nosso semestre. O trabalho em que você vai estar desenvolvendo os temas que foram propostos para vocês que fazem as trilhas. Sim, você deverá procurar o seu professor e qualquer dúvida além, você deverá procurar o seu supervisor para você poder elaborar esse seu trabalho. Lembrando que o seu trabalho precisa estar seguindo as trilhas que você trabalha. Exemplo, se o tema do trabalho fala sobre trilha de matemática e sobre mais um assunto, se você faz a trilha sobre esse assunto, beleza, você pode utilizar esse assunto para você poder desenvolvê-lo e destrinchá-lo no seu trabalho. Então você precisa ver isso, pessoal, o mais rápido possível, até porque o tempo já está chegando à data de entrega do trabalho. Então você que tem alguma dúvida sobre como vai fazer esse trabalho, como vai apresentá-lo, quais são as ferramentas que você vai utilizar, por favor, procure o seu professor da trilha, procure o seu supervisor para você poder tirar todas as suas dúvidas, para você poder fazer um trabalho sensacional. Beleza, pessoal? Bom, agora sim, lembrado isso, nós vamos trabalhar hoje situação de renda. Eu lembro que teve algumas aulas atrás, agora eu não me recordo qual, na qual nós falamos sobre renda. Renda é aquele valor que você ganha. Essa renda pode ser uma renda em cima de trabalho, essa renda pode ser uma renda passiva, como pode ser uma renda ativa. A renda ativa é aquela em que você ganha trabalhando. A renda passiva é aquela renda que você ganha sem você precisar trabalhar. Beleza? É quando, por exemplo, você pega um valor e você coloca na poupança. Claro que a rentabilidade vai ser muito pouca, muito baixa, menos que 1%. Porém, não deixa de ser, né, um jeito de você ganhar um dinheirinho extra. Vai ser muito pouco? Vai. Mas é um dinheirinho extra que você vai estar ganhando. Pois bem, hoje a gente vai estar voltando a falar sobre renda, mas nós vamos falar sobre dois tipos de renda. Não é, no caso, a renda passiva e a renda ativa. Hoje a gente vai estar falando sobre a renda fixa e também a renda variável. Pelo próprio nome, já dá para a gente poder pensar nesses dois tipos de renda. Mas antes, a gente vai estar trabalhando em cima do seguinte. Vocês sabem que hoje, infelizmente, como eu já falei, eu tenho falado sobre várias das nossas aulas anteriores, a poupança ela não é um grande exemplo de você fazer com que o dinheiro seja aumentado. Rende, né? Não rende. A verdade é essa. Então, a grande verdade é que se você quiser fazer com que o seu dinheiro aumente, não bota na caderneta de poupança. A galera que pega o seu dinheiro e bota na caderneta de poupança, infelizmente, vai fazer com que o seu dinheiro pare. O seu dinheiro vai parar no tempo. Você vai simplesmente parar, pegar o seu dinheiro, colocar na caderneta de poupança e pronto, para você não gastá-lo. Ok? Então, a galera que quer fazer com que o seu dinheiro ele aumente, você precisa procurar outros planos de investimento para você poder fazer com que o seu dinheiro aumente. Mas, Bruno, eu ainda tenho um pouco de medo essa parada de investimento. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso aderir nesse mundo para eu poder começar a aumentar o meu dinheirinho? Ou então, fazer com que o meu responsável ele aumente, né, o dinheiro. Bom, para a gente poder fazer isso, vamos ver algumas situações em que a gente pode trabalhar com investimento. Isadora, por gentileza. Quando a gente fala, pessoal, no verbo investir, investir quer dizer o quê? Quer dizer arriscar, quer dizer
avançar. Quer dizer você aplicar alguma coisa em determinado local. Pode ser uma situação financeira, pode ser uma situação familiar, pode ser até mesmo uma situação amorosa, se você pensar um pouco por esse lado. Mas é sempre bom quando você está falando sobre investir, é você pegar o seu dinheiro e você depositá-lo ou colocá-lo numa ação financeira que acha que aquilo ali no futuro vai te dar uma rentabilidade muito boa. Bom, quando você investe, obviamente, você está fazendo o quê? Um investimento. Bruno, o que é o investimento? O investimento é a aplicação que você está fazendo, certo? É o objeto em que você está investindo numa determinada situação. É aquilo, se for uma situação financeira, você vai estar investindo o seu dinheiro. Se você tiver investindo numa situação amorosa, você vai estar, mostrando para a pessoa que você é um cara legal, você é uma menina maneira e assim por diante, ok? Mas puxando mais para o lado financeiro, quando você investe, você pega o seu investimento, o seu dinheiro no qual você tem para você poder aplicar numa situação financeira. Essa aplicação, essa situação financeira, ela pode ser, como eu já falei, numa caderneta de poupança, pode ser num fundo de investimento, pode ser em qualquer situação. Mas daqui a pouco a gente vai ver outros exemplos, tá? Bom, quando a gente fala em investimento, a gente pode lembrar do que a gente chama de investimento ativo. O que é o investimento ativo, pessoal? O investimento ativo é aquele investimento no qual você está vendo e que aquilo vai estar aumentando o valor aonde você investiu. Agora, Bruno, me dá exemplos de investimento ativo. Investimento ativo que é aquele que vai se aumentando o valor à medida que o tempo vai se passando. Beleza? Bom, a gente pode ter vários exemplos de investimento ativo. Por exemplo, a gente pode ter um imóvel. Ué, Bruno, um imóvel é um investimento? Sim, pessoal. Um imóvel é um investimento. Quer ver um exemplo? Se você pegar um imóvel, eu já até falei sobre isso em algumas aulas anteriores. Quando você pega um imóvel e você compra esse imóvel, e com o passar do tempo, nas redondezas desse imóvel, aparecem coisas que não tinham antes, coisas que eu digo até positivas, você pode ter certeza que esse empreendimento, que esse imóvel, ele vai estar aumentando o seu valor. Se você, por exemplo, tiver uma casa em que há 10 anos atrás você só tinha essa casa, e hoje, depois de 20 anos, vamos dizer assim, por exemplo, você tem essa casa em que em volta dela você tem metrô, você tem shopping, você tem mercados, você tem ponto de ônibus perto, você tem muita coisa nas redondezas ali, pode ter certeza que esse imóvel, ele melhorou o seu valor. Se você, por exemplo, comprou por 150 mil, você pode ter certeza que depois de ter essas coisas em volta, pode ter certeza que esse valor ele vai subir de preço. Pode ter certeza. Você aí que está me vendo, que conhece por algum acaso o bairro da Vila da Penha, eu, particularmente, considero o bairro da Vila da Penha um dos bairros mais acessíveis da cidade do Rio de Janeiro. Por quê, Bruno? Porque dali você pode ir para outros lugares com qualquer tipo de transporte. Você pode ir para a Zona Sul, você pode ir para a Zona Norte, você pode ir além para a Zona Norte, porque ali já é na Zona Norte. Você pode ir para o centro da cidade, você pode ir para a Zona Oeste. Então, qualquer lugar que você quiser ir, você pode ir. É simplesmente você pegar o transporte. Ali, por exemplo, na Vila da Penha, há muitos anos atrás não tinha shopping. Hoje tem o Shopping Carioca. Hoje tem o metrô. Hoje tem outras coisas além que não tinha há muitos anos atrás. Então isso significa que depois que apareceu isso tudo, pode ter certeza que os empreendimentos ali por perto, eles com certeza sofreram uma valorização um pouco maior. Casas, por exemplo, que custavam 200 mil reais, por exemplo, hoje podem custar até quase além da metade do que elas valiam. Então isso tudo faz com que o imóvel ele aumente, ele sofra uma valorização positiva, A palavra sofra é até meio estranha, porque ele não vai sofrer uma valoração, ele vai
ter uma valoração positiva. Então, pessoal, é aquilo. Quando você tem um investimento ativo, é aquilo em que você está vendo aumentar o valor, está vendo a mudança positiva naquilo a qual você está investindo. Beleza? Bom, um imóvel, como eu já falei, nós temos também, por exemplo, obras de arte. Por que não? Ué, Bruno, obra de arte? Como é que uma obra de arte ela pode ser um investimento ativo? Sim. Se você comprar uma obra de arte hoje por um valor, daqui a um tempo esse valor pode mudar. Vamos supor que, por exemplo, o cara que fez aquela obra de arte, infelizmente, ele venha a falecer. Isso significa que ele não vai poder fazer mais algumas obras de arte como a que você tem. Então, com certeza, ela vai ter um valor um pouco maior do que ela estava valendo. Isso significa que obra de arte também, pessoal, é um investimento ativo. Tanto é que os grandes museus, né, que tem por aí pelo mundo, eles não vendem essas obras de arte. Por quê? Porque essas obras de arte, elas são muito importantes para a cultura mundial. Agora, você que tem o poder de ter uma obra de arte na sua casa, né? Beleza, deixa ela lá. Agora, se alguém quiser se apoderar, se alguém quiser comprar, como eu acabei de falar, um investimento ativo onde você pode, com o decorrer do tempo, aquela grande obra, ela tá valendo mais do que ela vale hoje, ou então valendo até um pouquinho mais do que ela tá valendo hoje, beleza? Um grande exemplo também que tá aí na boca do povo, que o pessoal até tá pesquisando, e muitos estão até investindo também, são as criptomoedas. Criptomoedas. Cara, quem não sabe, pessoal, criptomoeda é o tipo de moeda utilizado no mundo virtual, tá? E um grande exemplo de criptomoeda hoje é o Bitcoin. Tem muita gente que investe até hoje do Bitcoin. Se você for pegar, né, a cotação hoje, né, o Bitcoin ele vai estar valendo mais de não sei quantos mil-reais, né? Um Bitcoin, com certeza, vai estar valendo mais de não sei quantos mil-reais, beleza? Há muitos anos atrás, teve gente que comprava Bitcoin direto. Hoje, essa pessoa que com certeza comprou Bitcoin direto no passado, com certeza ela tá com uma boa grana hoje. Por quê? Porque com o passar do tempo, o Bitcoin ele foi se valorizando, ele foi aumentando o seu valor. Isso fez com que hoje, quem tivesse, por exemplo, não sei quantos Bitcoins, dependendo, com certeza vai estar com uma boa grana aí, pessoal, beleza? Bom, existem outras também criptomoedas também, mas a mais latente, a que mais o pessoal lembra, com certeza é o Bitcoin, beleza? Bom, além do Bitcoin, nós temos além das criptomoedas, nós também temos outras opções de investimento ativo. Um grande investimento ativo que hoje nós temos é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, pessoal, ele, para você ter uma ideia, tem uma rentabilidade muito maior que a poupança, por exemplo. Se você ainda hoje acha que a poupança ainda é uma ferramenta boa de investimento, cara, não pense mais isso. Repense nos seus conceitos. Mude a sua opinião o mais rápido possível. Por quê? Porque os investimentos, pessoal, é para trazer valores possíveis para você poder aumentar o seu dinheiro. Agora, a poupança, infelizmente, não vai fazer com que isso aconteça, pessoal. Vocês vão me desculpar. Se você hoje tem uma poupança que o seu responsável, né, depositava dinheiro ali para você, cara, procura um banco virtual o mais rápido possível. Pega esse dinheiro e passa a investi-lo em produtos que o banco fornece para você. Como eu já tenho falado há várias aulas atrás e estou falando isso mais uma vez hoje. Colocar dinheiro em poupança é parar dinheiro. Ah, professor, mas o pessoal lá em casa abriram uma poupança pra mim quando eu ainda era, quando eu era ainda pivete, tinha lá meus 2, 3 anos de idade. E, infelizmente, isso tem que ser mudado. Por quê? Porque a poupança não é uma boa ferramenta de investimento.
Tá? Outra coisa, a poupança é só para você parar o seu dinheiro. A rentabilidade ela é muito baixa. Como eu já falei em outras aulas anteriores, a poupança não chega a render nem 1%. Então você precisa pesquisar um pouco mais para você poder ter outras ferramentas de investimento, como o Tesouro Direto, como a taxa Selic, que daqui a pouco eu vou estar falando sobre ela. Enfim, você precisa estar procurando outras ferramentas para você poder ter uma renda além do que você vai ter. Você que vai trabalhar de carteira assinada ou então até mesmo sendo, né, sendo dono de alguma empresa, cara, pode ter certeza que o investimento sempre vai ser uma ferramenta para você poder aumentar o seu dinheiro. Como eu já falei nas aulas anteriores, você não vai aumentar tipo 100%. Com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, vai aumentando gradativamente o valor pelo qual você pode investir no início da transação financeira. Ok? Bom, além do Tesouro Direto, nós temos outros tipos de investimento. Só que aí foi o que eu falei, pessoal. Nós temos o investimento ativo. Tá aqui, ó. Vou até sublinhar de vermelho. Ativo. Agora, você tem que estar pensando o seguinte. Nem todo investimento ativo é confiável. Ué, como assim confiável? É aí que entra os outros dois tipos de renda que eu preciso apresentar para vocês hoje. Nós temos a renda fixa e nós temos a renda variável. Bruno, qual é a diferença? A diferença é que a renda fixa, pessoal, é aquela renda em que você vai ter o seu rendimento, mas aquele rendimento não vai aumentar e nem vai diminuir. É fixo, como o próprio nome diz, certo? Então, é um rendimento que vai ser só aquilo e acabou, tá? Um grande exemplo disso, por exemplo, para você ter uma ideia, são as caixinhas que a família faz, são as caixinhas que você aí que deve estar me assistindo, ou então seu responsável, eles podem estar fazendo. É o quê? É todo mês depositar um valorzinho numa poupança, por exemplo, né? E aí no final de um ano, por exemplo, no final de um prazo, né? No final de um tempo, esse dinheiro que foi depositado, ele é sacado e ele é distribuído para a galera que fez a caixinha. Ok? Então isso significa que isso a gente chama de renda fixa. Agora, Bruno, qual é a diferença entre a renda fixa e a renda variável? Aí é que tá. A renda variável, ela vai ter um rendimento, dependendo da situação, muito maior que a renda fixa. Porém, todavia, contudo, a renda variável, ela apresenta muito mais risco. Ou seja, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então é muito complicado. Agora, é aquilo, né, pessoal? Para você poder investir, você tem algumas situações, ok? Como assim algumas situações, pessoal? Bom, quando você tem, né, a renda variável, você tem o quê? Você tem um risco. Esse risco pode ser tanto positivo como negativo. O positivo é aquele que você sabe que com certeza vai estar voltando para você. A renda fixa é um grande exemplo. Agora, a renda variável, você vai ter um risco muito maior. Esse risco mais aí, pessoal, não é risco positivo, é risco tranquilo, beleza? Agora, o risco negativo é aquele em que o risco ele é muito maior. Ok? Bruno, me dá um exemplo de cada um? Claro, vou dar um exemplo de cada um. Bom, quando você trabalha com risco positivo, quer dizer que você tem um risco muito pequeno. Então, renda fixa é aquilo em que você tem um risco quase que zero. Por exemplo, poupança vai render um valor muito baixo. Vai render. Certo? Vai estar rendendo. Esse é o fato. Agora, a renda variável, com o passar do tempo, ela pode aumentar, como ela pode diminuir, certo? Bruno, me dá um exemplo de cada um. Vamos lá. Quando a gente fala de renda fixa, pessoal, a gente está falando de renda que fica ali. Ela fica estática, não muda. Beleza. Um grande exemplo de renda fixa é a poupança.
como eu falei, é um tipo de investimento em que você vai pegar o seu dinheiro e vai ter um rendimento. Esse rendimento, ele pode ser, né, normal, como ele pode ser anormal. Anormal que eu digo, aumentar a rentabilidade de uma maneira que você fala, caramba, cara, é muita coisa. Não, isso não vai acontecer, tá? Ah, Bruno, mas é só trocar o banco. Não importa se você trocar o banco. Todos os bancos têm a taxa de rendimento da poupança muito baixa, tá bom? A taxa de rendimento de poupança, ela é baixa, independente de qual banco você vai estar abrindo a sua poupança. Tudo bem? Beleza? E agora, nós temos também um exemplo de renda variável. Qual é o exemplo, Bruno, de uma renda variável? Como eu expliquei, renda variável, ela tem o seu risco, porém, você vai ter um valor muito maior do que você esperava. Essa é a verdade. É aquilo, cara, para tudo você tem risco. O grande empresário, ele só é um grande empresário devido aos riscos em que ele passou, que ele correu no passado. Como ele podia estar fazendo alguma coisa, mas na verdade ele está fazendo outra. Beleza? Então o risco, pessoal, ele acaba sendo uma situação quase que necessária. Por quê? Para você fazer com que o seu negócio ele dê certo. Essa é a grande verdade, beleza? Então, um grande exemplo de renda variável. Bom, de renda variável, a gente pode ter, por exemplo, as ações. Quando a gente fala ações, pessoal, são o quê? São situações em que você compra para você poder estar ajudando financeiramente aquilo no qual você colocou como parte integrante do seu financiamento. Bom, eu vou estar comprando a ação da marca tal. Ah, vou estar comprando a ação da marca tal. Quando você compra ações, pessoal, você com certeza vai estar aumentando o risco de talvez até perder tudo. Mas é aquilo, se você conseguir uma situação boa, pode ter certeza que a situação ela volta para você. Ela é trazida novamente para você e com certeza numa situação maior daquilo que você está trabalhando. Beleza? Bom, é claro que quem tem renda fixa, certo? Vai ter uma rentabilidade pouca. Beleza? Pouca rentabilidade. Agora, quem tem a renda variável, as ações, a gente vai ter uma rentabilidade o quê? A rentabilidade, ela vai não ter estabilidade. Ela não vai ficar estável, tá ligado? Ela pode diminuir um dia, como ela pode aumentar no outro, beleza? Então, ó, variações e ações sem estabilidade. Beleza? Então, sem estabilidade vai ser um tipo de renda, que no caso aqui vai ser a renda em que ela determina uma renda variável, tá? No caso aí das ações, e a renda segura é aquilo na qual você tem a segurança daquilo que você está trabalhando. Tudo bem, pessoal? Beleza? Bom, eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa vocês podem aqui nos comentários digitar alguma coisinha que depois eu vou estar respondendo vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Por hoje é só. Bom dia, boa tarde e boa noite.